Muito conhecida, lá em 2 Reis. 2 Reis 5. Quem tiver Bíblia, tablet, quem precisa de Bíblia tem aqui. Precisa de Bíblia? Segunda Reis 5. Quero começar no versículo 11 e 12. Quero ler o versículo 11 e 12. Amém? Amém. Posso ler? Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, deve estar um pouco diferente de alguma de vocês, mas a minha tradução diz assim: Mas Naamã ficou muito zangado e disse: Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar de Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Queridos, quem é essa personagem chamado Naamã? Quem é esse Naamã? Vou explicar um pouquinho para vocês, está lá no comecinho do capítulo 5 de 2 Reis. Naamã era um general. Era um homem de guerra, era um homem valoroso, era um homem muito importante, era um homem muito influente no governo da Síria, pertinho de Israel, divisa com Israel. E ele era um general muito conceituado pelo rei da Síria. Porém, esse homem tinha um problema. Ele tinha uma doença que na época era uma doença considerada uma doença social. Ele tinha lepra. Então ele não poderia ficar perto das pessoas. As pessoas que eram leprosas tinham que ficar isoladas, porque a lepra tinha um problema de contágio. Mas como ele era um general, até que toleravam ele na frente dos exércitos, porque ele tinha sido um herói, e mantinham esse status de herói. Agora, imaginem a vida desse homem, como um homem influente, um homem poderoso, mas preso numa doença que limitava toda a vida dele. Ele provavelmente não tinha vida social, o rei só usava ele quando precisava dele numa batalha, só usava ele pelo conhecimento, provavelmente, das estratégias de guerra que ele tinha, da liderança que ele tinha com o soldado, mas fora isso ele tinha que ficar na casa dele, quietinho, isolado, fechado, escondido de todo mundo. Um belo dia ele está na casa dele e uma menina, a palavra diz que era uma menina, essa menina foi levada como escrava de Israel para a casa de Naamã, e essa menina disse para Naamã: puxa, se você soubesse que lá em Israel tem um profeta, ele oraria por você e você seria curado. Naamã, ele reage como provavelmente todos nós reagiríamos. Quem de nós, ao ouvir uma palavra, olha, tem um profeta que vai resolver o teu problema, não iria atrás desse profeta? Por muito menos a gente vai atrás desse profeta. É só alguém falar: olha, tem um profeta que consegue ver tudo, a gente sai correndo atrás dele. Não é isso. É errado, mas muitas vezes a gente faz. Mas a menina diz: olha, tem um profeta na minha terra que é capaz de curar você. E Naamã, em respeito, vai ao rei e diz assim: rei, ela disse que tem um profeta lá. E o rei, mais do que depressa, fala: vou escrever uma carta para o rei de Israel para ele te receber. E Naamã sai com uma grande comitiva em direção a Israel. E ele chega para o rei de Israel e fala assim: olha, está aqui a carta do rei da Síria. O rei de Israel fica indignado, porque o rei de Israel entende que o pedido do rei da Síria foi para ele. Ele fala: não sou ninguém, como é que eu vou fazer alguma coisa? A palavra diz que ele rasga as vestes na frente da Naamã e diz: eu não sou ninguém, como é que eu vou te curar? Só que Eliseu, que era o profeta que se trata dessa história, que foi um dos maiores profetas de Israel, o maior profeta de Israel que tem na Bíblia foi Elias, o mais poderoso. Eliseu foi discípulo de Elias, e a palavra diz que, inclusive, Eliseu faz o dobro de milagres de Elias. E aí, Eliseu, sabendo dessa história, manda uma mensagem para o rei: não, rei, não se humilhe na frente de Naamã. Manda ele vir falar comigo, que ele vai ver que aqui nessa terra tem realmente um profeta de Deus. E aí, está lá em 2 Reis 5:9, a palavra diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Quer dizer, ele saiu da presença do rei e foi até o profeta. E a palavra diz que ele foi,
com carros, cavalos, com toda a sua comitiva e para na frente da casa do profeta. E aí no versículo 10 diz assim: Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Queria refletir uma coisa com vocês. Esse homem era poderoso. Apesar da doença, ele era um general que tinha tido muitas conquistas. Ele, como perfil de pessoa, devia ser uma pessoa arrogante. Ele devia ser uma pessoa prepotente. Ele era um guerreiro. Ele era um cara que conquistava as coisas à força. Se a gente fosse parar para pensar, ele era quase que o segundo em comando. Se vocês fossem Naamã, como é que vocês reagiriam com Eliseu? Qual seria a reação de vocês? Como é que vocês fariam? Como é que você se sentiria? Você é super importante, você é uma pessoa importante, você tem um cargo no governo federal, então você vai até a casa de uma pessoa com aquela comitiva de carros, de segurança, de pessoas que te seguem, e você para na porta, você desce, e na realidade vem só um empregado te atender e fala: ó, o profeta nem quer falar com você, ele só falou para você fazer isso. Como é que você se sentiria? Naamã se sentiu muito mal. Ele se sentiu mal porque ele se sentiu ridículo. Eu venho até aqui, sai da minha terra, dizem que tem profeta, eu venho aqui, e ele nem me atende. E mais, além de nem me atender, ele fala uma coisa ridícula. Ele fala para mim naquele rio sujo, barrento, que o Jordão é um rio sujo e barrento. Quando você olha o Jordão, você fala: que rio feio, é feio mesmo. Já tive a oportunidade de ver. Ele é barrento, ele é bem marrom o Jordão. E aí olha para aquilo e fala: eu vou entrar nessa água suja e barrenta 7 vezes. Esse profeta é louco. Será que a gente não pensaria que nem Naamã? Será que a gente não pensaria e não reagiria dessa mesma maneira? Será que a gente não ficaria esperando um milagre? Porque veja, como é que a menina falou para ele? A menina falou para ele o seguinte: lá em Israel tem um profeta que pode curá-lo. E quando nós lemos lá no comecinho, que a gente deu a reação de Naamã, qual foi a reação dele? Na cabeça dele, ele falou: o profeta vai vir aqui, vai fazer uma oração poderosa para mim, eu vou sentir o poder de Deus, ele vai pôr a mão nas minhas feridas e eu vou sentir minhas feridas limpando, minhas feridas secando. E não aconteceu nada disso. Queridos, será que muitas vezes nós também não buscamos Deus de uma forma religiosa? Será que muitas vezes a gente não quer um milagre de forma dramática? Deus faz um milagre na minha vida, mas faz aquele milagre na minha vida. Faz aquela coisa que parece um filme de Hollywood na minha vida. Era o que Naamã estava pedindo. E Deus diz para ele o seguinte, através de Eliseu: Naamã, só entra no rio 7 vezes. Por que 7? Não sei, podia ser 5, 4, 3, 8, 10, foi 7. Não vou entrar no detalhe o que significa cada uma das 7, porque a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que mandou 7 vezes. E aí eu fico pensando, será que muitas vezes nós não olhamos para Deus e não entendemos que Ele é um Deus que pode trabalhar nos pequenos detalhes? E que muitas vezes Ele só espera de nós uma atitude de obediência e não de questionamento. Se a gente receber uma direção para fazer alguma coisa, não cabe a nós ficarmos discutindo essa direção. Não cabe a nós ficarmos questionando a direção. Cabe a nós obedecermos. Cabe a nós fazermos. Naamã ficou lutando com isso. Queridos, muitas vezes nós queremos ver grandes coisas para saber que Deus nos ama. Quando Ele demonstra o amor dele por nós nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Quando a primeira cidade foi ser conquistada na terra de Canaã, quando eles saem dos 40 anos de peregrinação no deserto e eles invadem a terra prometida e se dão de frente com Jericó, Deus diz para eles o seguinte: olha, Josué, pega o teu exército e fica andando 7 dias ao redor da cidade.
Que instrução mais louca. Mas foi o que derrubou as muralhas. Foi a obediência de Josué. Um dia um cego chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu queria ver, eu queria enxergar. Jesus faz uma coisa fantástica. Jesus cospe no chão, faz barro com o cuspe dele, coloca nos olhos do cego e diz assim, agora vai se lava no tanque de Betesda que você vai ver. Com lama. Olha que coisa simples, ele pegou o pó da terra, provavelmente o que faltava naquele homem, faltava algum ligamento, faltava alguma coisa dele, ele volta com o pó da terra, só com a saliva do Criador, e põe nos olhos dele. Talvez alguns de nós falassem, que é isso? O cara está cuspindo aí, vai querer que eu ponha isso na minha vista? Quer dizer, não podia porque não enxergava, né? Não podia, sempre tem aquele papagaio de pirata que fica do lado dizendo, ei meu, não põe esse negócio não aí que ele acabou de cuspir nesse barro. Mais coisas simples. Um dia chegam para Jesus e falam assim, Jesus, tem que pagar imposto. Todo mundo que entra em Jerusalém tem que pagar imposto. E aí Pedro vira para ele e fala assim, como é que nós vamos fazer para pagar o imposto? Ele falou, Pedro, vai lá e pesca um peixe. Pedro falou, acho que Jesus, eu pergunto para Jesus como é que paga o imposto, ele me manda pescar um peixe. E Pedro vai lá e pesca um peixe, e aí Jesus fala para ele, agora vai a boca do peixe que tem uma moeda. Pega essa moeda e paga o meu imposto e o seu imposto. Queridos, são coisas simples. Vocês já perceberam como muitas vezes Deus quer usar o natural e a gente está esperando o sobrenatural? Muitas vezes Ele está agindo em nosso favor e a gente não percebe Ele agindo em nosso favor. Ele já está movendo, Ele já está fazendo na nossa vida e a gente fica questionando. A gente fica pedindo as trombetas, fica pedindo grandes coisas, quando Ele já está operando grandes coisas na nossa vida, de uma forma simples. A palavra tem um princípio que eu acho muito interessante. Primeiro, nós devemos saber ouvir a palavra de Deus. Depois, nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus. E Jesus conta uma parábola, que é a parábola dos talentos, que ele fala um princípio muito importante a partir do momento que a gente ouve e que a gente obedece. Lá em Mateus 25, 21, ele diz assim, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. A gente cresce com o Senhor de glória em glória, de ponto em ponto. Então, quando nós aprendemos a obedecer, ao primeiro ouvir a vontade do Senhor e depois a obedecer nas pequenas coisas, Ele vai nos colocando em coisas maiores. Deus não pode nos dar coisas maiores se nós não aprendemos a obedecer nas pequenas. Senão nós não saberíamos o que fazer com aquilo. E Deus nos conhece, Ele conhece o nosso coração. Quando nós aprendemos a obedecer, nós aprendemos a entender esses princípios e valores. Samuel, que era um grande profeta também, ele vira para o rei Saul. Vocês conhecem a história do rei Saul, não vou nem falar muito dessa história. Mas um determinado momento Saul está desesperado e ele faz o que não deveria ter feito. Ele desobedece a ordem de Samuel. Samuel vira para ele, porque Saul argumenta, quando Samuel diz para ele, Saul, por que você fez isso? Saul argumenta, não, porque eu precisei, veja a situação em que eu estava. E Samuel vira para ele e diz uma coisa muito importante, diz assim, Saul, aprenda, obedecer é muito mais importante do que sacrificar. Se você tivesse obedecido, não precisaria de nada disso que está acontecendo agora. Obedecer é um dos princípios da palavra. Aprender a ouvir o Senhor e seguir suas instruções é uma das grandes chaves do sucesso para Deus. Mas como é que eu ouço o Senhor? Lê a palavra dele. Ele deixou um livro com toda a vontade dele escrita. Ele deixou a Bíblia, que é o livro que contém a palavra de Deus, é a palavra viva. Ela ensina princípios, ensina valores, ensina comportamentos, ensina história de pessoas que tiveram sucesso, que fracassaram na presença de Deus. Então, portanto, nós podemos conhecer pessoas que na presença de Deus cresceram e pessoas que não obedeceram, não cresceram, fracassaram.
Então a Bíblia é um livro de história de pessoas para nos ensinar como nos comportar. É um livro de princípios e de valores. É um livro que conta para nós como Deus pensa. Se eu quero conhecer uma pessoa, se eu quero aprender a ouvir uma pessoa, eu tenho que aprender como ela pensa, do que ela gosta, do que ela não gosta, como ela se comporta em algumas situações, como ela não se comporta em outras situações, para que eu possa começar a ficar antenado nas coisas que acontecem. Por isso que nós temos que conhecer. O problema é que muitas vezes nós vamos na presença de Deus e queremos o dramático de Deus. Pô, eu quero ver o mar abrir. Se o mar não abrir na minha frente, eu não aceito, eu quero ver o mar abrir. A gente quer uma coisa dramática, a gente quer uma coisa grande. E Deus está agindo nas coisas comuns, Ele escolhe a coisa comum para agir na nossa vida. Deixou de ser milagre, queridos? Deixou de ser milagre o dramático ou o comum? Não! Não deixou de ser milagre. Para concluir, porque de quarta-feira a gente pode depois ficar conversando sobre a palavra. Como é que termina a história de Naamã? Naamã fica muito irritado, muito irritado. A gente viu no começo, que ele diz assim, que coisa, esse profeta nem veio me ver. Mas, de uma pessoa do lado de Naamã, como muitas vezes tem pessoas do nosso lado que abaixo o facho, menos. E esse servo de Naamã chega para ele e diz assim, Naamã, pô, nós andamos da Síria até aqui. Você foi lá com o rei. Você pediu. O profeta, tá bom que ele não saiu. Esquece que ele não saiu para te atender. Mas o que tem de mais você obedecer? Vai que funciona. Vai que se obedece e mergulha 7 vezes lá e você é curado. O que tem de mais? Naamã parou e pensou, quando muito eu vou sair molhado da água, né? E ele sai curado da água. Esse é o poder de Deus. E para mim, essa passagem de ter alguém, é porque nós muitas vezes precisamos de alguém do nosso lado. Porque muitas vezes nós estamos que nem Naamã. Não, pô, fica bravo com esse profeta. Esse cara aí me humilhou, esse cara lançou uma palavra que não era. E alguém chega do nosso lado e fala, não fica machucado, ele é só uma pessoa. Olha para Jesus. Jesus não erra com você. Pessoas podem errar com você. Jesus não vai errar nunca com você. Relega. Não ouve tanto que as pessoas estão falando. Olha para quem é o autor e consumador da fé. Que foi isso que esse servo falou para mim. Muitas vezes nós precisamos, algumas vezes nós precisamos de ajuda de pessoas para nos fazer ouvir a palavra de Deus. Mas independente de nós termos pessoas que nos ajudam ou não, nós precisamos desenvolver em nós a capacidade de ouvir. E quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos entender. E quanto mais nós vamos entender, mais nós vamos reconhecer a voz de Deus. E aí, queridos, a gente vai começar a reconhecer os pequenos milagres que acontecem todos os dias. Pequenos milagres que às vezes a gente olha e fala, puxa vida, aquilo foi grande. Porque a gente às vezes não sabe o tamanho do milagre para uma pessoa. A gente dá o nosso dimensionamento do tamanho do milagre. Mas às vezes tem um prato de comida para uma pessoa, um milagre. E a gente não para às vezes para pensar nisso. Mas às vezes o jeito que veio aquele prato de comida para aquela pessoa foi um milagre naquele momento. São as pequenas coisas. A gente tem que começar a valorizar isso. E a gente tem que aprender a testemunhar desses pequenos milagres. Porque mais e mais, quanto nós falamos, mais nós reconhecemos, mais Deus vai agir em nós. Amém? Amém. Era isso que eu queria falar com vocês.